Então, boa tarde a todos. Agora sim. Estamos aqui com a Joana Peregrino. Esse é o sinal dela em Libras. E ela vai falar sobre a introdução da acessibilidade no audiovisual. Obrigada, Áureo. O Áureo entra no meu sinal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu acho que eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Joana. Eu trabalho com acessibilidade há 13 anos e com audiovisual há 25 anos. Eu trabalhei durante 15 anos em empresas, instituições públicas, como Ancine, TV Brasil. Em 2012, eu fui convidada para montar a TV Inis, que era uma TV do Ministério da Educação em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi uma televisão que ficou no ar durante, acho que, 8 anos. E essa televisão, ela foi, acho que, um divisor de água na vida de muita gente que trabalhou, né? Porque a gente teve o privilégio de ter uma equipe diversa, né? Pessoas surdas, pessoas ouvintes, e colocando os surdos muito no protagonismo, né, desse projeto. Então, acabou que a gente tinha, no final, acho que eram 6 ou 7 pessoas surdas, elas foram capacitadas, elas aprenderam como que funcionava na televisão, elas aprenderam a apresentar programas. A gente tinha uma grade de programação super diversa, que ia de programa de esporte até programa de entrevista. O Áureo, que estava aqui, era um dos apresentadores. Ele fazia um programa chamado Cinemão. O sinal era e era muito legal esse programa, porque ele via os filmes brasileiros, depois ele criava... Estou falando de você. Estou falando de você. Estou falando do Cinemão. Cinemão. Aí o sinal. Eu errei o sinal. Falou também sobre o manuário? Ah, não. Não. Eu não vou falar da TVI, não. Já falar depois. Então, o Áureo, nesse programa Cinemão, por exemplo, ele via os filmes brasileiros, que a gente licenciava, a gente comprava para a TV os filmes brasileiros, ele assistia os filmes, e depois ele criava, né, junto com a equipe, um texto, um roteiro, e ele contava a história do filme todo, né, em língua de sinais. Importante dizer que a TV Inis, ela era 100% acessível em língua de sinais, com legenda também. E aí, eu acho que a gente teve uns 3 anos de Cinemão, né? E foi 2 anos e meio. Ele assistiu muito filme brasileiro. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a TV Inis foi um marco mesmo, assim, um divisor na minha vida mesmo profissional, porque a partir daí eu comecei a trabalhar com acessibilidade e não parei mais. Então, eu trabalho com acessibilidade desde 2012. Em 2017, eu abri a minha empresa, que chama Conecta Acessibilidade. A gente está no mercado há 8 anos. E muito focada no audiovisual. Então, digamos que 90% dos projetos que a gente faz hoje na Conecta Acessibilidade é para cinema, para streaming, para televisão aberta, para TV por assinatura, focado muito também em produtos, em conteúdo brasileiro. Então, eu vou... antes de eu começar, eu queria só entender aqui, quem é que é da área de cultura? Quem é da área de educação? Ah, que bom. Todos somos, né? Um pouco, né? Quem trabalha com cultura também trabalha com educação, né? Tem estudantes aqui, alguns estudantes.
Que bom. Intérprete de Libras? Temos. Legal, gente. Então, eu vou aqui começar. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é o seguinte. Vamos fazer uma coisa de bate-papo, né? Se vocês quiserem perguntar, vocês perguntem, vocês podem... vamos fazer uma coisa mais... não engessada, né? Vamos fazer aqui uma coisa de bate-papo, porque eu vou falar primeiro, vou falar um pouquinho sobre conceitos básicos, que talvez vocês já tenham escutado aqui nessas rodas de conversa sobre acessibilidade. Depois a gente vai falar um pouquinho da história, falar um pouquinho de legislação, que também é necessário, e depois a gente vai para os processos de produção de acessibilidade. Então, pode começar aí, Thaís, por favor. Então, o que é acessibilidade? Alguém? Acessibilidade é diferente de inclusão, que é diferente de equidade, né? Então, acessibilidade... Alguém? Não? Então, acessibilidade, sobe aí, Thaís. Eu botei uma frase aqui, que tem uma palavra que eu acho importante. O acesso, ele refere-se à oportunidade de utilização de recursos e serviços. Então, acessibilidade. Então, esse prédio, por exemplo, ele tem uma rampa, né, de acesso. Ele tem piso tátil, né? Então, você entra logo ali na entrada, você tem o piso tátil, você tem a rampa, você tem o elevador, acho que tem a mulher que fala dentro do elevador. Então, esse aqui, até onde eu vi, é um prédio, né, um equipamento público que está acessível, né? Então, a acessibilidade ela é a remoção de barreiras físicas, tecnológicas, comunicacionais e atitudinais que impedem a participação plena de pessoas com deficiência ou outras necessidades especiais em diferentes contextos. Tá? Então, vamos para o conceito da acessibilidade. Agora, a gente vai para o conceito... isso aqui eu trouxe porque, como a gente vai falar um pouquinho de legislação, eu vou acabar citando muito a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, na LBI, gente, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi promulgada em 2015, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma das mais avançadas do mundo. Do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o primeiro país do mundo a começar a ter língua de sinais nas salas de cinema e também um dos primeiros países a começar a distribuir acessibilidade em salas de cinema. Além disso, a lei, ela é uma lei completa. Então, ela... completa. Nada é completo. Mas ela é bastante completa, né? Então, você tem uma história de muitas leis e decretos, né, desde a Constituição de 88 até a assinatura da Convenção Nacional e Internacional da Pessoa com Deficiência, chegando na Lei Brasileira de Inclusão, que vem, então, para trazer de forma conjunta os direitos das pessoas com deficiência. Então, como eu estava dando de exemplo, instalação de rampas, elevadores e edifícios, criação de legendas e audiodescrição em filmes e vídeos, a utilização de linguagem acessível em documentos e materiais informativos, que é a chamada linguagem simples. Né? O que adianta a gente escrever um texto todo cheio de palavras difíceis e complicados se as pessoas não vão entender a sua mensagem? E aí a gente passa para o conceito de inclusão. O que é inclusão? Então, vocês imaginem aqui esse prédio, a pessoa vem assistir essa palestra, que chega aqui, a pessoa é surda, ela conseguiu entrar no prédio aqui, mas não tem acessibilidade em Libras. Então, essa pessoa não está incluída, né? Ela conseguiu acessar, chegou aqui, mas ela não estaria incluída se não tivesse acessibilidade aqui, né, que é o meio em Libras para essa pessoa estar aqui conseguindo entender tudo que eu estou falando. Pode passar. Eu achei interessante trazer aqui só a definição da palavra inclusão, porque ela, justamente, é você colocar algo ou alguém dentro de outro espaço. Entrar num lugar que até então está fechado. Então, você vai incluir pessoas
dentro de um espaço que anteriormente não poderia, essa pessoa não poderia estar presente. Aí eu adoro pesquisar significado de palavra, eu já coloco, né? É a junção do prefixo in, dentro, com o verbo cludo, de cludere, né? Eu falei italiano, né? Por isso eu falei italiano. Mas é latina. Significa encerrar, fechar, clausurar, tá? Então, ela vai além da acessibilidade ao promover a aceitação, o respeito e a participação ativa de todos, valorizando a diversidade. Então, exemplos. Criação de programas e atividades que valorizam a diversidade cultural. A promoção de ambientes de trabalho que respeitem a diversidade e as diferenças individuais. Né? Então, se uma pessoa com deficiência vai trabalhar, por exemplo, numa empresa, ela tem que ter ali um ambiente onde ela possa se movimentar, colaborar e estar ali tranquila fazendo as suas atividades, incluída e sem barreiras. E aí, para completar aqui esse iniciozinho, a gente vai pensar o que é equidade. Né? Então, acessibilidade, inclusão e equidade. Então, a gente está falando de 3 conceitos que eles têm que andar juntos. Pode passar, por favor. Então, a equidade ela é a justiça, né? É a justiça e a imparcialidade no tratamento de indivíduos, reconhecendo que diferentes grupos podem necessitar de apoio diferente para alcançar resultados iguais. Vou dar o exemplo da prova do Enem. Uma pessoa com deficiência visual que vai fazer a prova do Enem, ela tem direito à prova em braille. Se ela tem uma deficiência visual que ela consegue ler letras maiores, né, fontes aumentadas, ela pode ter também essa prova com fonte aumentada. E, além disso, ela tem mais 2 horas para completar a prova. Mesma coisa, a pessoa que precisa da língua brasileira de sinais para poder fazer uma prova do Enem. Então, ela vai ter que ter todo aquele conteúdo da prova em língua brasileira de sinais para poder fazer aquela prova e vai ter que ter mais tempo. Então, não adianta você colocar uma pessoa que precisa de um suporte, né, e de oportunidades, né, iguais, fazendo o Enem no mesmo tempo de prova que uma pessoa que não precise desses recursos, tá? Então, é isso. Então, o tratamento igual de todos pode resultar em desigualdade para aqueles que se encontram numa situação desfavorável. Então, você não basta botar todo mundo em pé de igualdade, você tem que trazer a justiça, digamos assim, a balança, equilibrar essa balança para quem precisa de outros recursos para poder alcançar o mesmo resultado. Eu sei que é tudo complexo, mas a gente vive nesse país, a gente está num país que a gente precisa muito olhar para a questão, por exemplo, da educação, lá do início, é complicado, porém, eu gosto de acreditar que quando a gente está juntos e a gente entende os conceitos e a gente tem um propósito, enfim, para tentar fazer com que as coisas sejam menos injustas, né? É justiça e injustiça. Então, a gente está falando de justiça. Então, dando um exemplo prático, acessibilidade. O cinema oferece audiodescrição. O cinema, ele oferece audiodescrição. E por que é acessibilidade? Porque é um recurso concreto e técnico. Então, o filme vai ter audiodescrição. Ok. Então, ele está acessível. Beleza. Pode passar, Thaís. E aí você tem outro exemplo de inclusão. A pessoa cega vai ao cinema com amigos, assiste ao filme com audiodescrição, sentada junto ao grupo, sendo tratada como qualquer outro espectador.
Ela está incluída no cinema. Porque o que acontece? Você pode estar no cinema, pessoas surdas e ouvintes, pessoas videntes, pessoas, enfim, diversas. Então, ali está todo mundo incluído, dentro da mesma sessão, né? Porque você vai colocar, até pode colocar uma sessão com audiodescrição numa coisa isolada, mas, né? Então, a gente tem que pensar na inclusão, todo mundo vendo o filme junto. Cada um com os seus recursos disponíveis, né? Como que eu sou uma pessoa cega, eu vou ter que ter audiodescrição e estou ali incluída com meus amigos. Beleza, tenho lá o equipamento. Então, tem, no caso aqui, né, a gente hoje tem os aplicativos e os dispositivos. Então, vamos lá, inclusão. E equidade. O cinema disponibiliza audiodescrição e, além disso, ele disponibiliza uma equipe treinada para receber essa pessoa. Porque hoje a realidade não é assim. A realidade é que as pessoas com deficiência chegam na sala de cinema e dificilmente os funcionários vão saber informar ou vão ter uma capacitação para, enfim, para atender aquelas pessoas, né, de acordo com o que elas precisam. Então, nesse caso aqui da equidade, além dela ter o equipamento, além dela ter a audiodescrição, ela também tem aqui uma equipe que vai saber como, enfim, direcioná-la, né, dentro daquela atividade. Então, é um apoio diferenciado, ok. Então, ela está ali direitinho. Eu vou voltar rapidinho para 1945, mas é rápido. Vai ser rapidinho, depois a gente volta para o século XXI. Porque eu trouxe algumas fotos. Eu não estou fazendo audiodescrição de nada, né? Ah, tá. Ah, então beleza. Eu nem fiz a audiodescrição da minha pessoa. Esqueci. Posso fazer agora? Gente, desculpa, eu não fiz a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade. Eu tenho 1,55 m, cabelos louros, cinza, na altura do ombro. Estou usando uns óculos acinzentados também. Um casaco tipo blazer bege, uma saia preta, um tênis branco preto, e uma blusa listrada e um colar verde. Desculpem por não ter feito a audiodescrição anteriormente. Então, eu vou voltar aqui no pós-guerra. Em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial e estudos apontam que por volta de 6 milhões de pessoas voltaram com alguma deficiência. 6 milhões de pessoas. Tem estudos que apontam 6 milhões de pessoas, tem estudos que apontam 6 milhões de pessoas que voltaram com deficiências motoras, mentais, enfim. E 150 mil ficaram com deficiências permanentes. Tá? Então, passaram a viver as suas vidas com deficiências. Tá? Então, isso que eu estava... Aqui é uma imagem, eu tenho que fazer a descrição, uma imagem de a bandeira da Grã-Bretanha, vários cadeirantes, uma imagem preto e branco, e vários cadeirantes vestidos com uniformes iguais, uma calça branca, um blazer preto, chapéu branco com uma faixa preta. Então, me parece que é uma marcha, né? Um desfile, né? Então, são as pessoas, né, voltando aqui da Segunda Guerra, muitas delas com deficiência. Então, e você imagina o volume de gente voltando com deficiência e pessoas que não tinham deficiência e sem leis, sem direitos, sem visibilidade, essas pessoas sem nenhuma visibilidade, né? Pode passar, por favor. E aí, o que aconteceu? Um neurologista, um neurocientista alemão, que estava morando nessa época, tinha saído da guerra, o nome dele, Ludwig Guttmann, ele começou a tratar das pessoas com deficiência. E ele começou a fazer no jardim do próprio hospital, fazer com que as pessoas com deficiência
começassem a fazer atividades físicas. Jogar um xadrez, correr, pode ser qualquer atividade. E aí ele começou a perceber que depois que essas pessoas começavam a fazer essas atividades, elas começavam a ficar muito melhores. Realmente se sentirem muito melhores. Então, ele tinha, nessa época, por volta de 30 pacientes com deficiência do pós-guerra. E, a partir daí, esta pessoa, o Ludwig Guttmann, ele começou a organizar jogos olímpicos de esportes para essas pessoas. E, a partir daí, surgiu as Paralimpíadas. Eu acho importante trazer essa informação, porque são informações que a gente nunca pensa, né? Mas da onde que veio, né? Como é que a gente, em 2025, a gente está? Onde a gente está? Né? Então, alguém lá atrás, pensou que essas pessoas poderiam estar incluídas dentro de, por que não, Jogos Olímpicos. Em 1960, em Roma, você já tinha 160 pessoas com deficiência competindo. Então, a partir daí, a gente começa com uma era aí de maior atenção às pessoas com deficiência. São duas imagens. A primeira imagem, uma foto em preto e branco com uma pessoa amputada no braço, jogando um dardo. E a segunda imagem, um corredor com duas próteses abaixo do joelho, fazendo aí um sprint de 100 metros, talvez. Então, a gente tem o surgimento das Paralimpíadas em 1948 de forma muito, como se fala, assim, aquela palavra assim, muito incipiente, mas para depois chegar onde a gente chegou hoje, né? Em termos de grandeza, né, das Paralimpíadas. E aí eu estava pesquisando, aquela lampadinha ali, eu estava pesquisando, e aí eu encontrei esse filme, Mais Vivos do que Nunca, que conta a história do Ludwig Guttmann. Eu não assisti, eu vou assistir, mas eu trouxe para sugerir para vocês, se vocês gostarem de assistir filmes. Eu não sei se tem audiodescrição nesse filme. Não sei, deve ter legenda descritiva. Uhum. Vocês têm que me falar o tempo, tá? Porque eu falo pra caramba. Tá bom. E aí também o que aconteceu de muito importante nessa época também, e para evitar os horrores de uma nova guerra, né, já que foi um horror, né? Guerra é sempre um horror. A gente tem a foto preto e branco da Eleanor Roosevelt, que era esposa ativista do Franklin Roosevelt, presidente americano. Ela foi uma ativista muito presente na redação e no impulsionamento da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU em 1948. Tá? Então, é isso. Foi um marco para, mundo, vamos fazer aqui um tratado. Não é uma lei, tá? É um instrumento, mas que ele, até hoje, ele é poderosíssimo em relação à proteção dos direitos humanos, né, de uma forma geral. E no artigo 1º se lê: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todos nós, independente de quem somos. Pode subir, por favor. Eu trouxe essa foto também, que é uma foto emblemática, porque em 1950 começou um movimento de pessoas com deficiência também na Inglaterra. Então, eles estacionaram um carro, colocaram uma rampa, não existia carro adaptado, obviamente, nessa época, na frente do Palácio de Buckingham, para dizer, a gente precisa de acessibilidade, tá? Como é que a gente vai andar, como é que a gente vai passear, como é que a gente vai se locomover, viver uma vida digna se a gente não tiver os nossos direitos respeitados. Então, é uma associação que é The Not Forgotten Association.
uma associação dos não esquecidos, né? Uma instituição de caridade para veteranos de guerra com deficiência em frente às grades do Palácio de Buckingham, anos 1950. Pode passar, por favor. Está acabando. A gente está chegando agora em 1970. A gente vai chegar em 2025. Hã? É os bons anos 70. Bom, eu nasci em 75, amor, então. Então, vamos lá. Pode passar. 1970. Essa organização britânica chama UPIAS, The Union of the Physically Impaired Against Segregation. É a União das Pessoas com Deficiência contra a Segregação. Uma tradução livre. Ela foi a primeira organização de pessoas com deficiência com objetivos eminentemente políticos e não assistenciais, porque até aí você tinha as pessoas com deficiência sendo tratadas como, até hoje, né? Como coitadinhas, não são capazes, né? Esse discurso extremamente capacitista. Essa organização foi fundada em 72 e ela foi essencial para o desenvolvimento do modelo social de deficiência. Pode passar, por favor. Então, só fazendo a descrição do cartaz, é um cartaz que tem tipo uma cadeira de rodas estilizada e escrito Join UPIAS, que é se junte a UPIAS. Então, essa associação ela começou a disseminar, né, que a deficiência ela tinha que ser vista como não um problema da pessoa, é um problema da sociedade, né? Porque no modelo social a causa está na estrutura social. Então a gente não prepara o ambiente para que as pessoas com deficiência possam circular tranquilamente, né? Com tudo que elas têm direito, né? Então, lendo aqui rapidamente, a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas uma questão da vida em sociedade. O que transfere a responsabilidade pelas desvantagens das limitações corporais do indivíduo para a incapacidade da sociedade em prever e se ajustar à diversidade. Gente, a gente está em 2025. Por favor. Eu estou falando de 1972. Eu sou boa em matemática. 55 anos? Não, 73. Olha, a gente foi ótima em matemática. 53. Estou na 73, tem 52. Obrigada. 53 anos. É uma vida. Cheguei aqui em 75, o ano que eu nasci. Não foi de propósito. A ONU institui a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É uma declaração dizendo dos princípios que devem guiar as ações dos Estados do mundo inteiro para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Pode passar, por favor. Princípios fundamentais, gente. Igualdade e respeito. Todas as pessoas com deficiência são iguais perante a lei, têm direito à proteção e ao benefício da lei sem discriminação. Respeito pela dignidade, participação, proteção contra a discriminação. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito tempo. Pode passar, por favor. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente teve um estado de exceção de 64 até 85. A partir dos anos 80, talvez um pouco antes, na verdade, anos 70, a gente começou com um movimento, com os movimentos sociais no Brasil muito fortes, né, de luta pelos direitos. Então, a gente está falando de indígenas, a gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando dos movimentos sociais, mas especialmente aqui de pessoas com deficiência.
a gente pode dizer que o Brasil começou a lidar com isso a partir dos anos 80, com grupos organizados, indo ao Congresso, indo às assembleias, e ali entendendo que eles precisavam realmente lutar e dizer, olha, a gente quer, nós, pessoas com deficiência, a gente quer que, na Constituição, por exemplo, a gente tenha artigos exclusivos que falem sobre pessoas com deficiência. Então, a gente está falando aí de década de 80 e 90, tá? Pode passar, por favor. Então, os marcos legislatórios, aqui no Brasil, a Constituição de 88, então você tem inúmeros artigos que falam sobre a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Eu trouxe o decreto 5296, que ele é um pouco conhecido como o decreto da comunicação, como a gente está falando disso, como a gente vai falar um pouquinho de cinema depois. Então, o decreto 5296, ele junta duas leis, que é a lei, tem uma cola, 1048 e a lei 10.098. A 1048, ela vem muito com aquela parte do atendimento prioritário à pessoa com deficiência, acessibilidade nos ônibus, enfim, bem ampla, tá? E a 10.98, ela vem com a obrigação da comunicação ser acessível. Desculpa, não é comunicação ser acessível. Que a comunicação esteja acessível para as pessoas, né? Que precisam de braille, que precisam de legenda, que precisam de, enfim, né? Dos recursos. Nessa época, eles já falavam até de site, de web, tá? E hoje, no Brasil, a gente só tem 1% dos sites acessíveis. 1%. 1%. É nada, né? Não, desculpa. Então, aí 2004, que tem o decreto que a gente chama de decreto da comunicação acessível. 2008, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. O Brasil aderiu integralmente à convenção. Isso quer dizer que ele disse para a ONU, ONU, vou fazer tudo o que a convenção está pedindo. Em 2009, na verdade, é o decreto que o Brasil fala, ONU, vou fazer tudo o que vocês estão pedindo na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. E 2015 é o marco da Lei Brasileira da Inclusão. 2015 são 10 anos. Esse ano a gente está falando de 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão. Eu não posso esquecer a criação da Agência Nacional de Cinema em 2001. E, pode passar, por favor. Na criação da Ancine, eu não sei se vocês já passaram por esses números. Já passaram por esses números? Não? Mas rapidinho, volta aqui. Oi, foi. Só que, só antes de passar para o outro, criação da Ancine em 2001. Tem um artigo lá na Ancine, que é puxado da Constituição, que ele fala que as obras audiovisuais, especialmente as obras brasileiras, têm que ser democratizadas. Tá? Então, por que eu coloquei a Ancine? Por que eu coloquei a medida provisória? Porque a gente está falando de comunicação, de audiovisual, de cinema, de televisão, de streaming. Então, está ali esse marco também do que hoje a gente pode ver de... gente, a gente pode ver de avanço. Tá? Então, vamos lá. Números. Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Mais números. Então, a gente tem o censo de 2010. A gente tinha, no censo de 2010, 45 milhões de pessoas com deficiência. Não sei se vocês lembram desse número. Só que esses 45 milhões, eles envolviam pessoas com deficiência em todos os níveis. Leve, moderada, média, alta. Aí, em 2018, o Brasil aderiu ao protocolo de Washington. E esse protocolo, ele na verdade, ele
equipara os dados dos países para que as pesquisas e as políticas públicas possam ser desenvolvidas de forma mais nivelada, digamos assim. Então, o Brasil tem hoje 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo quase 7 milhões com deficiência visual, 2,3 milhões com deficiência auditiva severa. Não, a gente continua com os 45 milhões, tá? Desculpa, estou vendo aqui. Mas é porque, não que tenha saído do foco do governo, quer dizer, saiu. Isso é uma questão, porque você continua com pessoas com deficiência em níveis leves, né? Óbvio. Mas hoje os números que a Pesquisa Nacional de Saúde traz é muito baseado nesse protocolo. Então, 2,3 milhões com deficiência auditiva, 2,5 milhões com deficiência mental, pessoas de 5 a 40 anos de idade que tinham deficiência auditiva em 2019, 22% conhecem a língua brasileira de sinais. Esse dado é um dado novo, tá? A gente nunca teve esse dado. A partir dessa pesquisa de 2019, eles começaram a mapear as pessoas com deficiência auditiva ou surdas que conhecem a língua brasileira de sinais. 7,8 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência física nos membros inferiores e 5,5 milhões nos membros superiores. A gente tem, se você pensar que o Uruguai tem quantos habitantes? 3 milhões de pessoas? Então, a gente tem 18 milhões de pessoas aí, tem um monte de país para a gente cuidar aqui dentro. Voltando à questão do audiovisual, agora eu vou entrar no audiovisual, tá, gente? LBI, artigo 42. Programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas têm que estar em formato acessível. Isto está na Lei Brasileira de Inclusão. Tem que estar acessível. Se não tiver acessível, a pessoa com deficiência vai falar assim: amigo, acessibiliza aí. Ministério Público, olha só, fui no show da Lady Gaga. Não sei se vocês viram que aconteceu no show da Lady Gaga, que eles fizeram uma área para PCD, e aí as pessoas invadiram a área das pessoas com deficiência. Gente, isso é tipo animal. É bizarro, né? Mas, voltando aqui para o cinema, não, rapidinho, vou falar rapidinho. Então, a gente está falando de lei brasileira de inclusão, a gente está falando de lei, não está acessível, pessoas, peçam acessibilidade, é obrigação. Tem que ter. Nem que seja, como diz a lei, uma adaptação razoável. Adaptação razoável é assim: olha só, eu tenho que botar acessibilidade aqui, mas custa 30 milhões, eu não tenho esse dinheiro, mas, eu vou fazer aqui uma adaptação razoável dentro do meu orçamento, e aí eu vou conseguir, pelo menos, trazer alguma adaptação para essa pessoa. Tá? Isso eu estou falando isso, porque isso está dentro da lei. Pode passar, por favor. Ancine, eu já falei desse capítulo, que é o capítulo 4. Em 2013, a Ancine começou a sofrer muita pressão da Secretaria de Direitos Humanos para começar a disponibilizar acessibilidade nas salas de cinema. Então, a gente está falando de 2013, junto com a LBI, né? Então, a gente está aqui falando de um contexto de todo mundo trabalhando pela LBI e a Agência Nacional de Cinema, que é uma agência de fomento, de fiscalização e de regulação do mercado de audiovisual, começou a falar internamente e fortemente sobre acessibilidade nas salas de cinema, nos produtos audiovisuais que recebem recurso público. Pode passar, por favor. Então, a partir de 2014, 11 anos a gente tem já da primeira normativa que obriga os produtores e diretores de filmes a colocarem nos seus orçamentos e entregarem
os seus filmes com audiodescrição, com língua brasileira de sinais e com legenda descritiva. Tá? Então, a gente tem 2014 a primeira normativa. Complicado. O produtor recebeu isso assim, de uma hora para outra, sim, recebeu. Foi organizado? Não foi organizado, como muitas leis, que elas surgem, têm que ser implementadas, e as pessoas não têm conhecimento e não têm furo estratégico. Sim, é furo estratégico. Mas estava lá a normativa de 2000. Aí, a instrução IN, gente, a instrução normativa, 116, tá? Então, foi a primeira normativa que veio, depois veio a 128. A 128, ela fala assim, distribuidores e exibidores de filme, vocês precisam distribuir os filmes com acessibilidade e exibir nas salas de cinema com acessibilidade. 2018. Em 2016. Em 2018, começou um cronograma de implementação da acessibilidade nas salas de cinema. E o que aconteceu? Esse cronograma ele foi sendo adiado. Por quê? Porque os equipamentos que foram disponibilizados para o mercado de audiovisual eram bastante caros e as salas de cinema realmente começaram a falar, olha, eu não tenho como pagar isso, só posso comprar poucos equipamentos. Então, esse cronograma, que era para ter começado em 2018, as salas ficaram 100% acessíveis a partir da entrada dos aplicativos, em 2022, que a Fernanda estava falando mais cedo dos aplicativos, né? Por quê? A gente entra aqui com o conceito de adaptações razoáveis. O cinema fala assim, o Ancine, você pode me fiscalizar, mas eu não tenho como comprar equipamentos para todas as cadeiras serem acessíveis para pessoas com deficiência. E o que a Ancine fez? Liberou os aplicativos. Né? A gente está falando da Lei Brasileira de Inclusão, que diz que tem que estar acessível. A gente está falando do mercado tendo que se adaptar. A gente está falando de uma falta de política pública também para chegar para o exibidor de cinema e falar, vou criar aqui uma política pública para você conseguir adaptar a sua sala para receber pessoas com deficiência. Não teve essa política pública. Então, também você vai fazer o quê? Você vai botar um negócio na exibidor, compra, o cara não tem dinheiro. E aí, o que se fez? Liberou os aplicativos, que é bom, não é ruim, Fernando. É bom na perspectiva de um impulso, de um início mais forte da acessibilidade nas salas de cinema. Porque vai ter que ajustar para a pessoa surda? É claro que vai ter que ajustar. Mas isso também, de alguma forma, mexe com os movimentos. Como você falou, o movimento de ter legenda em português nos filmes brasileiros, assim como tem nos filmes estrangeiros. Porque se eu não sei inglês, eu vou ver um filme em inglês, vai ter em português. É acessibilidade, né? Imagina, você bota um filme em inglês, eu não sei inglês, eu vou entrar no cinema em inglês, eu não sei inglês. Tem legenda. É a mesma coisa. É igual. Exatamente. Então, aí, em 2002, setembro, a Ancine liberou os aplicativos. Incrementando, a gente tem a Lei Aldir Blanc, que começou a pedir também que todos os produtos venham com acessibilidade, conteúdos, né, projetos, cultural, audiovisual, o que seja. E a Lei Paulo Gustavo, que aí vem com os 10% da acessibilidade para o projeto ganhador. Né? Então, gente, olha a evolução que a gente tem. A gente não pode dizer que a gente não tem instrumentos. A gente tem instrumentos. A gente precisa organizar estrategicamente para conseguir com que as coisas andem e funcionem, né? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode passar, Thaís.
Em janeiro de 2023, 100% dos complexos cinematográficos deveriam estar acessíveis. Por que eu coloquei isso aqui? Porque era parte do cronograma. Ah, tá bom, vocês não conseguiram 2019, ok, não conseguiram 2020, pandemia, confusão, mas 2023 vocês vão ter que estar acessíveis para pessoas com deficiência visual e auditiva. Aí a Ancine liberou os aplicativos. Então, a partir de 2023, os aplicativos começaram a ser utilizados nas salas de cinema. Não sei se vocês já viram como funciona o aplicativo. Vocês já viram? É mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou mostrar logo da Fernanda, porque ela vai causar polêmica. Ô, Joana, Fala, amor. sem ser por forma de aplicativo, como é que o cinema se prepara para ser acessível? Assim, tecnicamente falando. Então, os cinemas têm que estar acessíveis, por exemplo, cadeira para pessoas gordos, obesos, você tem que estar acessível com banheiro acessível, você tem que estar acessível com rampa, você tem que estar acessível com piso tátil, você tem que estar... As salas... Depois eu vou mostrar um gráfico da quantidade de salas acessíveis que a gente tem, né, hoje. Mas nas acessibilidades comunicacionais, como seria sem ser via aplicativo? Então, hoje, 1.200 salas, a gente tem 3.431 complexos no Brasil, são salas, tá? Dessas 3.400, 1.200 têm os dispositivos, um chama Cine Assista e o outro chama ProAccess. Esses dois dispositivos, lá em 2018, foram os únicos dispositivos liberados pela Ancine, que eram caros, que aí os exibidores não conseguiam comprar. Beleza. E aí você tem que ir na bilheteria e dizer que você precisa do equipamento. E o equipamento, ele funciona como um aplicativo. Você liga o aplicativo, o equipamento, e ele sincroniza com o som do filme. E aí você começa o filme, você vai estar com o aplicativo, à medida que o filme começar, o som começa, a acessibilidade entra no aplicativo. Só que, por exemplo, para Fernando, é ruim para a pessoa surda. Para a pessoa cega vai botar um fone e vai ser feliz. Para a pessoa surda é um pouco mais complicado. Deixa eu botar aqui. O que foi? Não, gente, olha só. Isso aqui, esse aplicativo da Conecta, tá tudo bem. A gente está falando do que a gente tem hoje e que não quer dizer que isso vai ficar assim. Né? A gente está falando do que existe hoje. Né? Peraí. Bom, eu vou tentar. Enquanto eu rodo aqui, eu vou. Acho que está sem Wi-Fi, né? Não sei se vai rodar. Aqui. Estão vendo a intérprete de Libras? Não? Estão vendo a intérprete de Libras? Pode passar. Então, para a pessoa surda, é complicado, né? Porque a pessoa vai ficar assim, vendo um filme, é complicado. Mas, gente, vamos pensar em formatos que a gente possa movimentar isso de uma forma positiva. Ah, é botando um braço? Não, não é botando um braço. É botando legenda para ficar mais confortável para a pessoa com deficiência auditiva, porque a legenda, ela vai aparecer também aqui. Peraí. A audiodescrição vai estar tocando no áudio. Ai, caraca, deixa aqui. Eu vou continuando aqui, enquanto não entra a legenda. Mas a legenda ela também vai aparecer aqui. A legenda descritiva. Que horas são, Thais? 5h19. Então, a gente tem 100% das salas no Brasil hoje acessíveis por meio do aplicativo, por meio dos dispositivos que você pega nas bilheterias dos cinemas. Está organizado direito? Não está. Pode ficar melhor? Com certeza. Mas a gente precisa se organizar.
para ficar melhor. Vai desenvolver pesquisa, vai desenvolver outro aplicativo, vai desenvolver um óculos, vai desenvolver uma nova tecnologia, né? Pode passar, por favor. Então, o que eu estava falando. Ó, esses são os 2 equipamentos que estão disponíveis em 1.200 salas. Eu vou pedir para a Ancine para me mandar a lista, depois eu posso compartilhar com vocês quais são as salas, que eu não tenho essa lista. Pode passar, por favor. Então, as 2 tecnologias têm Libras, legendas e audiodescrição. Legenda descritiva e audiodescrição, tá? Pode voltar ao anterior? Pode. Então, rapidinho. A Adobe é uma empresa americana, eles fizeram parceria com a Federal da Paraíba, que tem um laboratório muito importante de desenvolvimento de projetos voltados para pessoas com deficiência. Eles são demais, chama LAVID, L-A-V-I-D. Se vocês tiverem curiosidade, eles são muito bons. O Guido que está lá, é o Guido Lemos. Então, eles fizeram a parceria Adobe americana, então criaram o CineAssista e o ProAccess, que é uma empresa brasileira, que eu acho que é do Rio Grande do Sul. Mas os 2 funcionam da mesma forma. Vai sincronizar, né? Pode passar, Thaís, por favor. Então, o Brasil é o primeiro país do mundo com língua de sinais de forma obrigatória em salas de cinema. Então, por que eu coloquei isso? Porque para dizer que o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, tanto na Lei Brasileira de Inclusão, como no andamento do mercado, né? Nesse sentido de trazer acessibilidade para pessoas com deficiência para filmes que são exibidos em salas de cinema. Pode passar, por favor. Os aplicativos que hoje estão no mercado, Greta da Alemanha, o da Conecta, ele não está, ele está saindo. O Greta da Alemanha, Movie Reading, Movie Load, Ping Play, tá? São os aplicativos que estão no mercado hoje. Que se vocês entrarem no aplicativo agora, vocês vão ver a quantidade de filmes que tem acessibilidade. Menos o da Conecta, porque a gente está em teste, tá? Mas está aqui. Mas você tem filmes brasileiros e filmes estrangeiros. E, se eu não me engano, no Movie Reading, você tem, inclusive, os filmes que já não estão mais em cartaz e que vocês podem ver na televisão, no streaming, tem filmes dublados. Então, as acessibilidades estão sendo distribuídas, tá? Gratuito. É tudo gratuito. Ok? Pode fazer, uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Você vai responder ela. Já respondeu. Eu respondi. São gratuitos. É só baixar e lá você vai ver. Se você quiser ver Eu Ainda Estou Aqui, você vai no Movie Load, que está lá acessibilidade, se estiver na sala de cinema. Tem o filme do Ney Matogrosso. Gente, está no aplicativo. Então, assim, filmes que vão para mais de 20 salas, obrigatoriamente, vão estar no aplicativo. Sejam filmes brasileiros ou filmes estrangeiros. Mas se o meu filme não está em 20 salas e ele recebeu recurso público e eu tive que fazer acessibilidade, ele também tem que ser distribuído com acessibilidade. Ou seja, tem que ser distribuído com acessibilidade. Então, a gente está falando do mercado que está acontecendo agora. Tá? A minha pergunta é sobre os streamings. Se há obrigatoriedade de acessibilizar os produtos que são comprados pelos streamings? Não. Por quê? Os streamings não têm regulação. Não existe a regulação do VOD, que é o Video On Demand. Hoje, no Congresso, as associações de cinema estão realmente agora numa luta bastante intensa com o governo, com o Ministério da Cultura, né, fazendo uma pressão para que os streamings tenham uma cota de filmes brasileiros dentro do streaming. E, além disso, como tem na França, como tem no Canadá, e, além disso, que os direitos
sejam distribuídos para os autores brasileiros. Porque hoje, se você produz para o streaming, você é um prestador de serviço. Você não tem retorno, né? Você vendeu, você fez uma série, tá lá, colocou, e é da Amazon, é da Netflix. Ok, eles querem produzir, tudo certo. Mas coloquem uma cota de filme brasileiro, que a gente só se reconhece na nossa cultura, quando a gente olha a nossa identidade. E segundo, vamos remunerar, né? Também trazer os recursos também para o mercado. Dentro da Condeci, que é a contribuição para o desenvolvimento do cinema, que a Ancine já recolhe desde 2001. Então, os streamings têm que contribuir na Condeci, para que esse dinheiro volte para o mercado brasileiro. Porque senão você fica numa dependência eterna de governo, né? Mas na hora de licenciar, ele não fala assim, olha, você tem que me dar a sua cópia com livros, Não. com NSM. Eles não são obrigados. Normalmente, eles vão fazer, para os produtos originais, eles vão fazer acessibilidade. Mas para os produtos licenciados, comprou meu filme. Se não tiver acessibilidade, ou se a acessibilidade não estiver dentro dos parâmetros, eles não vão colocar. Pode passar, por favor. Está acabando. Isso aí a gente pode passar. Já falei sobre as adaptações razoáveis, né? Que por conta liberou os aplicativos, né? Para as salas de cinema. Vou passar muito rápido isso aqui, que são 5h26. Pode passar. Isso aqui é um fluxo rapidinho de como a acessibilidade é produzida, tá? Eu não sei se eu falei, mas eu trabalho, a minha produtora de acessibilidade audiovisual, falei isso. Então, a gente tem um fluxo, né? Então, a gente recebe o conteúdo finalizado, a gente distribui para a equipe, que é uma equipe de audiodescritor, de legendista, de intérprete de libras, de um consultor cego, de um sonoplasta, tem um estúdio de gravação, e a gente recebe esse produto finalizado, completamente finalizado, e vai produzir as acessibilidades para serem distribuídas ou nas salas de cinema, ou nos streamings, ou na TV aberta, ou nas TVs por assinatura. Porque a lei também prevê que as TVs por assinatura exibam os conteúdos com acessibilidade. Eu não posso... Pode passar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o processo, podem perguntar. Legenda descritiva não é a legenda igual, regular, é uma legenda que vai trazer os sons da narrativa, né? Sons importantes da narrativa, para que a pessoa com deficiência auditiva entenda, né? Um som importante para ela entender o que está acontecendo na cena. Pode passar, por favor. Fluxos de trabalho, baixa o vídeo, gera massa textual por reconhecimento de voz, pode ser Google ou outro reconhecimento de voz, revisa o texto, a gente usa o Subtitle Edit, que é um software gratuito, que é muito bom, a gente sincroniza, revê as legendas e a gente distribui no formato que é pedido pelo produtor. Que aí, para cada mídia, às vezes a legenda vai demandar formatos diferentes. O formato é o código, né, da legenda. Então, são vários códigos. Pode falar, pode passar. Audiodescrição, ela, como o Felipe estava falando aqui, ela descreve os movimentos, vestuários, gestos, expressões faciais, mudança de cena, tudo que é importante para a pessoa com deficiência visual entender o que está acontecendo em uma determinada cena. Não pode ter sobreposição, tem que encaixar nos respiros das cenas. Por isso que você perguntou, sim, você como diretor, você pode pensar que uma cena que você talvez queira que tenha um impacto maior, pensando no público, ela pode ser estendida assim, né? Que você tem mais espaço para você colocar a descrição. Porque às vezes a gente pega uns produtos, filme de ação, por exemplo, tudo corrido, a descrição vai para, né, nos respirinhos ali, né? Pode passar, por favor. Aí é isso, recebimento do material, produz o roteiro, que
assim, tudo é tradução, a gente está falando de tradução audiovisual, né, gente? Então, tem diretrizes, tem autores que têm que ser estudados, você tem que saber como você vai fazer esse roteiro de audiodescrição. Depois de você é uma pessoa vidente, você vai passar pelo consultor cego, isso é obrigatório, que é o público final. Então, tem que ser um consultor cego profissional. Tá? Eu não vou ler isso aqui por conta do tempo, tá? Se vocês quiserem tirar foto, pode passar. Esse aqui é só um modelinho de roteiro de audiodescrição. Você bota os time codes, aí você bota a velocidade da leitura para ler rápido, ou você, ali intacta, ali, que é a última palavra do diálogo anterior, para você saber que ali você vai começar a falar. Então, você tem a antecipação, você tem atraso, isso tudo tem que ser treinado, justamente para você não ter sobreposição e para você ter uma audiodescrição que seja coerente e correta para o público. Tem que sempre pensar no público que vai receber. Pode passar, por favor. Libras fez 25 anos em 2025. É uma lei de 2002. São 25 anos de lei brasileira, de língua brasileira de sinais reconhecida como a língua oficial da comunidade surda. A Libras é uma língua à parte, né, com gramática, sintaxe e léxico. Não é o português. Então, Libras é Libras, português é português. Então, isso é importante a gente frisar. Pode passar, por favor. Fluxo de trabalho da Libras, recebe o conteúdo, estuda o conteúdo, tira a dúvida com os pares, para ir para estúdio, e ali no estúdio você vai gravar a língua brasileira de sinais, a tradução, a interpretação para aquele filme. Tá? Pode fazer. Sobre essa questão da Libras. Partimos de uma experiência. Eu já fui fazer um trabalho para tradução de filmes, só que nesse filme, alguns filmes aconteciam, não vou falar desse mais específico, tinha um segredo de justiça, digamos ali, eu não podia receber o filme antes. Então, eu tinha que ir no local estudar. Mas não poderia ter contato com nada, nem com ninguém. Eu tinha que ir para o local, ver o filme, para depois interpretar, no caso. Eu falo assim, mas aqui não deveria ser uma interpretação, deveria ser uma tradução, porque tem que ser uma coisa muito mais assertiva. E eu fiquei ali olhando e estudando os filmes, e era tipo filme 3. Então, eu falei com a pessoa assim, bem, se é o filme 3, existe o filme 1 e 2, então já tem sinais para personagens. Eu não posso criar. Você tinha que ter começado pelo 1. Então, o que eu fiz? Eu tive que ver todo o filme 1, todo o filme 2, aí não, a gente tem pressa. Eu falei assim, não tem como, senão você vai entregar complicado. E eu fiquei muito pensativa quanto a isso. Se as pessoas, quando vão contratar, se eles têm noção desse tempo que o tradutor precisa de estudo, de pesquisa e até mesmo falar com pares, porque um tradutor ele não sabe tudo, né? Isso não existe. Então, existe aquela questão de pesquisa terminológicas, etimológicas e também com seus pares. Então, eles têm essa noção, porque quando coloca assim no escuro, e a gente não quer sujar o seu nome, você quer entregar um trabalho perfeito para o surdo, né? Porque ele tem que ter a mesma emoção, o mesmo sentimento e o mesmo conteúdo. Então, eles têm essa noção? Não. É tudo uma questão de educação, né? A gente está falando de educação, a gente está falando de cultura, a gente está falando das pessoas entenderem os processos, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de você... 1% dos sites são acessíveis, né? Se você pegar um pouco esse exemplo. E o que acontece? Audiovisual é tudo muito corrido. E a acessibilidade está lá na pós-produção, lá no final, o filme vai estrear dali a 15 dias, dali a 20 dias. Então, muitas vezes, você tem uma pressa nessa produção. Só que você tem que ter um mínimo de tempo para fazer. Porque se for para o cara te dar um dia, melhor você não, aí não faço. Porque aí você não vai comprometer o seu trabalho. Não faz.
Eu não faço. Então, assim, a gente lá já tem tipo, um tempo padrão de produção. E os produtores que trabalham com a gente, eles já estão acostumados com esse tempo de produção. Eles sabem que o intérprete vai ter que estudar, eles sabem que o intérprete vai ter que tirar dúvidas, eles sabem que se o intérprete, se o personagem, se eles quiserem criar sinais para personagens, tem que ter um surdo envolvido para batizar esses personagens. Então, recentemente a gente fez um trabalho para a TV Cultura que eles queriam que batizasse os personagens. Eu falei, não, vocês têm uma equipe de surdos, então vocês batizem, passem para a gente os sinais que a gente vai fazer a tradução. E foi isso, é ótimo, foi maravilhoso. Então, normalmente a gente não batiza os personagens, tá? A gente faz a datilologia, a gente não vai batizar, se for batizar, vai chamar uma pessoa surda. Não tem como a gente batizar sem a participação de uma pessoa surda. Tá? Pode passar. Isso aqui eu só coloquei porque é um pouco o padrão que a gente tem que entregar para cinema, é fundo preto, né? Todo o padrão que a gente já conhece da Libra, de como tem que ser, né? Sem detalhes, né? A gente sabe que a Libra, a pessoa surda vai pegar muita informação do rosto, mais do rosto, menos das mãos, né? Então, a gente tem que ter essa luminosidade no rosto da pessoa, para a pessoa entender aquelas expressões, né? A Libra é viso-gestual, então, o surdo precisa ver o rosto, ele olha para o rosto e depois olha para a mão. Então, tem que ter realmente esse cuidado na produção, quando você faz para tudo, né? Mas se você está numa sala de cinema, no celular, num dispositivo, numa televisão, né? Não é um show ao vivo, por exemplo, você tem que ter realmente um cuidado bem grande. Assim. Pode passar, por favor. Então, alguém falou sobre acessibilidade na sala de cinema, foi Thalys. Então, hoje, 96% das salas têm assentos especiais para cadeirantes, 77% possuem assentos especiais para obesos, 58% para pessoas com mobilidade reduzida, 100% com tecnologia assistiva. Tá? Esse é o cenário. Essa fonte é Ancine, é uma fonte de 2020. É a última fonte que eles têm, tá bom? De acessibilidade em sala de cinema. Pode passar, por favor. Percentual de salas 100% acessíveis no Brasil. Rio de Janeiro, ó, 59%. O Rio de Janeiro é a cidade com maior percentual de salas acessíveis no Brasil. Seguido Brasília, Paraíba, Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte. Gente, esse é um dado de 5 anos atrás, não tem dado novo, tá? Então, a gente está falando de um dado antigo, mas é o último dado que está disponível no site da agência. Isso pode ter mudado muito também com a pandemia, agora, enfim, a gente está em outro cenário, né? Mas é isso que a gente tem, pode falar. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só fiquei espantada que São Paulo tem muito pouco. Então, gente, olha só, vamos considerar, eu acho... vai ser igual o novo censo, quando sair o novo censo. Vai sair um novo censo aí de sala e São Paulo vai estar lá na frente. Vamos lá. Eu não vou falar sobre capacitismo, eu só trouxe para vocês uma coisa, porque eu nem me sinto à vontade para falar sobre capacitismo, tá? Eu só trouxe essa temática só para a gente passar mesmo. Pode passar. Só para a gente relembrar, discriminação, preconceito contra pessoas com deficiência, baseados na crença de que são inferiores ou incapazes. É sempre bom a gente bater nessa tecla. É uma forma de violência e opressão que se manifesta em diversas áreas, com a falta de acessibilidade, tratamento desigual e as atitudes preconceituosas. Está lá na LBI. Tá? Está lá na LBI. E capacitismo é crime também. É bom a gente... saber disso. Pode passar, por favor. Não vou falar sobre isso. É errado se fazer de surdo, parece que não ouviu, entendeu? Parece que é cego, não entendeu, percebeu algo.
Dá uma de João sem braço, o certo é falar fugir das obrigações. Deu mancada? Não, faltou com compromisso. Está muito autista? Não, está distraído, está alheio. Fingir demência, se fez desentendido. Então, a gente normaliza usar expressões que são expressões capacitistas, né? Mas eu não vou falar sobre capacitismo, não, gente, é só passando mesmo, tá? Isso aqui, se vocês quiserem depois, eu posso passar para vocês, é uma referência de uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz. Muito legal essa publicação deles. Pode passar. As leis sozinhas não funcionam, né? Não basta ter a lei, né? A gente precisa fazer com que elas funcionem. Aí eu trouxe, na verdade, a gente não vai ter tempo, que eu realmente já está acabando. Vocês têm ideias de como a gente pode promover acessibilidade, inclusão nas salas de cinema, eventos culturais? Vocês já fizeram isso? Vocês pensam em alguma ideia que vocês já tiveram para projetos específicos? Porque acho que mais cedo aqui, não sei, acho que foi a Fernanda que falou também, que as pessoas não têm informação, elas nem sabem o que elas podem criar, né? Elas nem entendem com a lei, com as leis, então as pessoas me procuram muito, Joana, o que eu faço? Né? Como é que a gente pode tornar o nosso conteúdo, além de estar acessível, com língua brasileira de sinais, audiodescrição e legenda, o que a gente mais, o que a gente pode fazer? Contrata uma pessoa com deficiência para fazer o monitoramento de rede social, vai lá na associação que a Fernanda falou, que tem em São Paulo, vê se tem alguém com deficiência que esteja especializado numa área específica para trabalhar no audiovisual, faz um audiobook do seu roteiro. Outro dia eu fiz um roteiro todo em braille, que a produtora quis fazer um roteiro todo em braille. Para quê? Para distribuir para uma biblioteca onde uma pessoa que precise do braille pode ler o roteiro do filme dela, né? Vamos criar oficinas de capacitação para a equipe. Divulgar é fundamental. Tem muita coisa acontecendo e a gente não sabe. Eu sei, por exemplo, eu estou aqui por causa de um grupo de surdo, porque eles divulgaram lá no grupo. Eu corri, me inscrevi. Não deu tempo de avisar vários amigos do audiovisual, quem é de produtora, quem é editor. Eles tentaram, teve um que se inscreveu hoje. Ele falou, será que vão me chamar? Eu falei, de repente, para o de Niterói você consegue, né? Que é em junho. Então é isso, a divulgação. Isso é muito importante. Isso. E nos grupos, né? Trabalhar com o pessoal do INES, né? Que o INES também é uma fonte ótima. Você tocou num ponto fundamental, mais do que fundamental. Se não tiver divulgação, se não tiver essa sincronização das instituições, com os distribuidores, com os produtores, com as pessoas, né? Como é que vai chegar? Eu sei que no INE tem muito surdo, né? Eu tive um professor, eu estudo lá, estou no último módulo, né? Já estou na conversação. E eu tive um professor, que ele é fotógrafo, videomaker, porque eu fiquei assim, né? Muito admirada. Quer dizer, então a gente sabe que lá tem. Então é um lugar excelente para procurar, né? Surdo para esse trabalho de audiovisual também. Com certeza. Eu acho que é educação. Exato. A gente sempre passa na educação, não tem jeito. A gente precisa de educação em todos os níveis. Pode passar que eu vou dar cola para vocês, então. Divulgação e visibilidade. Criação de plataformas digitais. Deixa eu fazer aqui. Podem tirar foto, eu vou falar um negócio aqui. Meu marido, ele ainda assina jornal. Eu recebo jornal em casa. E aí eu passei ele jornal de novo, né? E aí eu vejo no Rio Show. E tem muitos eventos que são acessíveis. Eu vou até escrever para ele. Gente, bota lá. Evento acessível, evento com Libras, evento com audiodescrição. Às vezes, assim, a gente consegue fazer coisas fáceis e custo muito barato e que criam, né, enfim, essa divulgação.
Não vou ler tudo. Criação de plataformas digitais, concentra a agenda de eventos. Existe um aplicativo da Cláudia Werneck, que eu esqueci o nome agora, desculpem, que concentra uma agenda de eventos acessíveis. Depois, se vocês procurem no Google, Cláudia Werneck, aplicativo, eventos acessíveis. Peças publicitárias protagonizadas por pessoas com deficiência, parcerias com influenciadores, formação e emprego, capacitação continuada de equipes técnicas, contratação ativa de pessoas com deficiência, oficinas e cursos para a formação de tradutores e intérpretes, audiodescritores e legendistas. A gente tem curso gratuito no IPC, no Benjamin Constant, de audiodescrição, tem curso de Libras gratuito no Instituto dos Surdos, mas eu acho que eles dão prioridade para famílias dos surdos. Mas é isso, pode passar, porque tem mais 2 páginas e acabou. Criação de conselhos consultivos de acessibilidade nos espaços culturais e festivais, ou seja, participação ativa de pessoas com deficiência. A Fernanda, que não está me ouvindo, isso foi uma piada. Uma piada, desculpa. Fernanda falou uma coisa, a gente estava conversando antes, era assim, tem que ter as pessoas com deficiência lá na Agência Nacional do Cinema, orientando, dizendo, faz isso, faz aquilo, né? Fomenta políticas públicas que obriguem a inclusão de recursos de acessibilidade, a gente já tem isso. Infraestrutura e tecnologia, que a gente também, eu não sei o percentual, mas, né, estamos caminhando aí também com acessibilidade nas edificações. Pode passar. Curadoria e representatividade, inclusão de obras produzidas, roteirizadas ou protagonizadas por artistas com deficiência nos festivais de mostras e cinemas. O Brasil tem mostra, festival pra caramba, né? Por que não criar um espaço para que as ações possam ser divulgadas, né? Tudo dá trabalho, mas a gente a gente vai criando. Pode... Acabou. Pode fazer. Acabou não, gente, desculpa. Obrigada, até breve. Não é obrigada, é até breve. Bom, muito obrigado, muito legal essa aula, né, essa apresentação. Meu nome é Rafael, eu sou um homem, né, negro, pele clara, tenho cabelo curto, preto, tenho uma barba por fazer. Estou usando uma camisa preta com o meu signo, que é Libra, uma calça vinho meio surrada e um tênis branco, meia preta. E tenho muitas tatuagens nos braços e quero fazer mais. Eu tenho 2 perguntas um pouco relacionadas à área que eu trabalho e uma relacionada a uma dúvida geral. Eu vou começar pela segunda, que é mais geral. Quando a gente sabe que o Brasil é grande, tem muitas salas, tem muitas coisas, e a dificuldade dessas implementações da lei, que além de não ser efetiva sozinha, ela é difícil de ser efetivada no conjunto. Quais canais poderiam ter para que uma pessoa, uma comunidade, ela possa ter para fazer uma reclamação, ou pedir uma fiscalização, ou pedir uma implementação de um recurso de acessibilidade? Porque a gente mora no Rio, ou estamos no Rio nesse momento, mas em outros locais. Normalmente o Ministério Público. Você vai escrever para o Ministério Público, você vai insistir com o Ministério Público. Você não vai escrever uma vez, 2, 3. Vai pedir para o amigo, para a família, para todo mundo escrever também. E aí é pressão. Não tem uma outra forma. É pressão, organização e fazer pressão para que o Ministério Público abra esse processo e comece a investigar. Tchau, Fernanda. E comece a investigar. Tá ótimo, a gente vai direcionando. Obrigada a você. Tchau. Ministério Público. Tem que escrever para o Ministério Público, tem que dizer que não está sendo... que a lei não está sendo cumprida. E a pessoa vai ter que justificar, vai ter que dizer por que não tem. Porque é aquela coisa também de... tem uma sessão na semana
às 2 da tarde, numa segunda-feira. Às vezes não é a questão também de acessibilidade total, de maneira eficiente, como deveria ser, né? E tem lugares que nem isso. Nem essa uma única sessão por semana, por mês, com qualquer tipo de recurso que seja. São locais bem complicados. Entendi, mas só assim, os aplicativos, eles vão funcionar em qualquer local, Sim, certo? mas aí tem questão que o sinal não funciona Sim. e por aí vai. Normalmente, os aplicativos, eles pedem que as pessoas já baixem as acessibilidades em casa, com calma, tranquilas, antes de irem para a sala de cinema, justamente para elas ficarem no celular. Elas não vão ficar nem no celular, elas vão ficar ali, né? Quer dizer, elas vão ficar no celular, mas você não vai mais precisar baixá-las. Então, o ideal, já que a gente tem essa questão da internet, é você já ir para o cinema preparado, né? A minha outra dúvida é que eu trabalho com preservação audiovisual lá na UERJ, e é um trabalho de guarda, né, e de disponibilização ao público. Se teria alguma legislação, algum regulamento em que tratasse da questão da acessibilidade no que concerne aos acervos em si, tanto numa acessibilidade informacional, né, quanto numa acessibilidade num aspecto mais técnico. Então o governo, ultimamente, ele tem lançado editais para restauração. E como são recursos públicos, você vai restaurar o seu filme, você vai digitalizar, você vai fazer o que você precisar fazer para o seu filme ser restaurado, e depois você vai fazer os recursos de acessibilidade, porque o edital já prevê. Então, a gente tem feito filmes antigos, ótimos, que não estão acessíveis, mas que estão podendo receber acessibilidade por conta dos editais de restauração. Então, acho que você tem que ficar de olho nos editais. Então, você tem Museu de Arte Moderna do MAN, às vezes acho que eles estão entrando também em alguns editais. Fica de olho na Cinemateca Brasileira. Eles não lançam os editais, tá? Mas eu acho que são instituições que você tem que ficar sempre ligado, porque eles fazem muita sessão também de filme restaurado. E se você começa também a frequentar essas sessões de filme restaurado, você também começa a participar dessa comunidade, você acaba também entendendo quando é que vão ter os editais. Mas, recentemente, não sei se foi a Prefeitura do Rio, ou se foi o Estado, se foi a Secretaria de Economia Criativa, eles lançaram um edital de restauração. Fica de olho, porque está sempre tendo edital de restauração. Sempre. Quer dizer, está tendo, né? Eu sei que está tendo, porque também chega na ponta, né? Alguém quer perguntar algo? Só para o aplicativo, Vem Cá, tá? Da Werneck. Vem Cá, o aplicativo é o Vem Cá, da Werneck, que tem programação cultural com acessibilidade. Ela bota ali, né, a programação. Eu quero fazer uma pergunta. Eu entendi todo o seu tema. Falou também sobre audiodescrição, sobre a tradução para Libras, tradução audiovisual, legendagem. Também você falou sobre a história das leis. Eu fiquei refletindo muito. Estava conversando com uma pessoa que estava ali do meu lado, então eu queria te perguntar o que a gente refletiu. Tudo bem, ouvinte acessa, pessoas cegas acessam, pessoas surdas acessam, tem legenda, tem o filme, o foco no audiovisual, né? Mas tem uma questão que tem exclusão ainda, que é o surdo cego. Como que a gente faria, qual seria a estratégia para uma pessoa surdo cega? Eu estava pensando nisso, porque eu fui viajando e pensando em tudo que aconteceu e né, falta acessar pessoas surdo cegas. Então, como que a gente agiria? Olha, que pergunta. Então, a comunicação com o surdo cego é o Padoma, né? Assim, gente, eu não sou especializada em surdo-cegueira, sou especializada em audiovisual. Mas, assim,
do que eu já participei de eventos lá no Benjamin Constant, um surdos cegos, eu fiquei até muito emocionada assim, de ver, né, como funciona essa comunicação. Eu não sei responder a sua pergunta, Aldo. Acho que é uma coisa que é muito complexa. A gente tem que conversar com os surdos cegos, entender como que eles consomem conteúdo, se existe... Eu desconheço alguma tecnologia, realmente desconheço, mas eu acho que chamar os surdos cegos, que no Rio de Janeiro são em torno de 50 mil, ou será que é Brasil? Bom, não vou arriscar, mas uma vez eu li um número de 50 mil, não sei se era Rio ou se era Brasil. Então, é muita gente, e tem que chamar essas pessoas para conversar e entender como é que isso poderia ser acessibilizado para essas pessoas. Eu acho que é uma pauta importantíssima que você está levantando. Acho muito, muito bom você ter pensado sobre isso. Eu lembrei disso porque eu estava vendo televisão, né? E aí teve a Copa do Mundo, que passou na Globo, e eu vi um casal de intérpretes atendendo um rapaz surdo cego e usava comunicação áptica, né? Fazia os sinais nas costas dele para complementar a comunicação com a Libras tátil. Então, eu fiquei pensando nisso, se era possível, né, fazer isso no cinema. E aí é um desafio para a gente também, né, pensar sobre isso, porque eu nunca vi. Eu acho que é uma ótima pauta para levantar, com certeza. Acesso à cultura e ao audiovisual pela pessoa surdo-cega. Eu não sei realmente te responder, mas acho que é uma boa pauta. Então, posso dar tchau, professor? Gente, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela escuta. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se eu falei alguma besteira. Estou aqui para aprender também. E agradeço a oportunidade, o convite de poder estar aqui com vocês hoje, do projeto. Projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Olha que bom, Lei Paulo Gustavo está podendo trazer essa oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, e eu espero que esse projeto continue. Obrigada.